Olá pessoal, na nossa aula nós implementamos o inserir pontos. Hoje nós vamos implementar um método, ou melhor, uma função, que determine qual time possui a menor pontuação. Então aqui nós vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou vir no nosso método insere pontos, ou melhor, não vou ir nesta posição, vou vir aqui, ó, abaixo do localiza time. Vou criar uma nova função, static espaço int. Então ele vai me devolver, pessoal, o código do time que possui a menor pontuação. Então aqui, ó, menor pontuação. Int código e menor. Então, o que o nosso vetor vai receber, pessoal? Nós vamos precisar do nosso vetor de código e do nosso vetor de pontos e do nosso TL. Então, se for ver, pessoal, o nosso menor pontuação, eu não preciso do meu vetor de nomes. Por quê? Porque eu vou trabalhar apenas com a pontuação dos times. Então eu vou passar o código, porque eu preciso descobrir qual que é o código do nosso time, e o vetor de pontos, para verificar qual time possui a menor pontuação. E o tamanho lógico. Então pronto. Aqui vou fazer o meu código receber -1 e o menor receber 0, por enquanto. Então, caso a nossa função retorne o valor -1, pessoal, significa o quê? Que o nosso vetor está vazio e não possui time algum. Então, quer dizer que os três vetores não possuem informações de nenhum time. Então, aqui eu vou fazer um for que vai da posição 0, que é a primeira posição do nosso vetor, até o tamanho lógico -1, que é a última posição do nosso vetor que possui elementos. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu preciso primeiramente determinar qual é o menor valor. Então, aqui eu vou fazer a seguinte coisa. Primeiro, eu vou verificar se o nosso TL é maior que 0. Se ele for maior do que 0, pessoal, significa que existe valor dentro dos vetores. Então, eu vou falar que o meu menor, eu vou criar aqui um bloco de comando, vou falar que o meu código vai receber 0 e o meu menor vai receber o valor que está dentro do meu vetor de pontos, na posição 0. Então, logo de cara, pessoal, eu estou falando o quê? Que na minha posição, ou melhor, 0, que na minha posição 0 se encontra o meu time que possui a menor pontuação. E agora, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer pelo vetor verificando se isso é verdade. Então, vou verificar os outros times e ver se existe algum outro time com uma pontuação menor do que a existente. Então aqui, ao invés de começar de 0, pessoal, vou começar de 1. Por quê? Nós já verificamos o time que está na posição 0. Então aqui, pessoal, eu vou ter que fazer o quê? Se o meu menor for maior do que o valor que está no meu vetor na posição pontos, na posição i, no meu vetor pontos na posição i, significa o quê? Que existe um time com um valor menor do que o que eu havia estipulado anteriormente. Então eu devo fazer o quê, pessoal? Alterar o meu menor. Então eu vou falar que agora quem é o time
que possui a menor pontuação? O time que está armazenado na posição I. E a menor pontuação é a desse time. Justamente o valor que está na posição I do meu vetor de pontos. No final deste for, pessoal, nós vamos ter em mãos o que? O menor valor. Então aqui eu vou retornar para o meu usuário o código, pessoal, do meu time que possui a menor pontuação. Então olhem lá. Vamos no nosso programa principal e vamos implementar a parte do código que verifica qual time possui a menor pontuação. Então aqui eu vou fazer o que? Vou mostrar na tela menor pontuação e vou descobrir qual é o time que possui a menor pontuação. Então olha lá, eu vou guardar este valor aonde? Lembra o nosso P que nós utilizamos em um determinado momento, pessoal? Eu vou declará-lo aqui no início também. Por quê? Porque eu vou utilizá-lo agora. Então, aqui no nosso menor pontuação, P recebe o código do time que possui a menor pontuação. Quem eu vou passar aqui para o meu vetor, pessoal? Então, o meu vetor vai receber o meu, ou melhor, a minha função vai receber o meu vetor códigos, vai receber o meu vetor pontos e vai receber o meu TL. Pronto. Agora, eu posso exibir uma mensagem se o P for maior ou igual a 0, significa que existe pelo menos um time e esse time vai ter alguma pontuação. Então aqui eu vou exibir na tela a seguinte mensagem: menor pontuação. Então console.writeLine time, dois pontos. Qual é o time que possui a menor pontuação, pessoal? É o time que está armazenado no meu vetor de nomes, na posição P. E aqui também, pessoal, vou fazer a seguinte coisa: console código do time. O código do time, pessoal, é o valor P. Nome do time. E o ponto. Os pontos do time. Então eu vou mostrar para o usuário qual é a pontuação desse time. Então pronto. Na hora que ele acessar esse menu, ele vai ver a menor pontuação. Então vamos testar, pessoal. Vou inserir um time, time A. Quantidade de pontos, 10. Inserir um outro time, time B. Quantidade de pontos, 20. Vou inserir um outro time, time C. Quantidade de pontos, 30. Então, olha lá, menor pontuação. Opção 7. É o nosso time. Reparem, pessoal, que o código apareceu 0. Por quê? Eu errei em um determinado ponto. O P é a posição do vetor onde o time se encontra. Então, nós precisamos arrumar isso. Mas o nosso algoritmo, tirando isso, ele funcionou. Olha lá.
o time A era o que possuía menos pontos. Então aqui, pessoal, vou parar a execução e na nossa opção menor pontuação é códigos na posição P. Aqui está o código do time. Me desculpem, pessoal, eu havia esquecido. P é a posição. Então pronto, nós acabamos de implementar, pessoal, o nosso método que determina a menor pontuação de um time. Só para testar, novamente, opção 7, olha lá, funcionando perfeitamente, pessoal. Então, obrigado e até a nossa próxima aula.